Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de História e Geografia do Paraná. Na aula de hoje nós continuamos a segunda parte, a aula 2 das guerras e conflitos territoriais e políticos aqui no nosso estado. Na aula de hoje em específico, abordando o quê? A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela acontece de inúmeras faces. Nós podemos abordar esse conflito de algumas maneiras. Dentre as maneiras que nós vamos abordar, é necessário que vocês entendam assim. Nós vamos dividir metodologicamente a nossa aula. Como? Observem, primeiro nós vamos descobrir por que o nome é contestado, certo? Território contestado, um território disputado. Disputado por quem, professor? É daí que surge a guerra? Em partes é, em partes não. Como assim? Vamos lá, vem comigo. Então, desde 1853, quando o Paraná se torna uma província, nós temos um conflito entre o estado ou a província do Paraná e o estado ou a província de Santa Catarina. Por que tem conflito? Por conta da definição das fronteiras ali existentes. Professor, mas por que eles disputavam aquelas fronteiras? Justamente porque havia na região uma abundância, uma grande quantidade de mate, certo? O principal produto econômico do Brasil não, mas do Paraná, um dos principais do Brasil, mas o principal produto econômico do Paraná, da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, certo? Além, é claro, de muita madeira. A madeira se tornava forte, vamos lembrar por quê? Forte economicamente eu digo, lembrando por quê, gente? Olha só, final do século XIX, começo do século XX, grande urbanização e industrialização. A matéria-prima básica para processos de industrialização, de urbanização, de construção civil é a madeira, né? Além disso, a Argentina era uma grande importadora de madeira para a fabricação de móveis e outros recursos mais. Ou seja, a madeira também era um importante elemento econômico. Aí eu vou demarcar aqui para vocês poderem perceber. Então, a região era de interesse de ambos os estados, de ambas as elites estaduais, porque elas queriam uma lucratividade econômica, acessando o mate e a madeira existente em abundância ali na região contestada. Vocês vão falar, professor, você está falando região, mas eu não estou conseguindo visualizar. Sudoeste do Paraná, certo? Tem até uma parte sul do Paraná, noroeste e norte de Santa Catarina. Professor, ainda não entendi. Depois eu vou mostrar para vocês no mapinha certinho a localização da região, beleza? Agora vem comigo. Então, o que acontece? Havia uma disputa, mas o STF, lá no começo do século XX, ele decidiu por lançar mão do Utipocidetes, ou seja, quem ocupou, quem colonizou, quem tem utilidade daquela terra, quem tem uma finalidade de exploração naquela terra, é o dono. E aí eles definiram que quem ocupou primeiro, quem colonizou primeiro, quem tinha uma finalidade, uma utilidade maior com aquela terra? A província ou o estado de Santa Catarina. As elites paranaenses, principalmente aqueles que ocupavam a região, não aceitam esse processo. E aí o conflito ganha um contorno territorial, político, um pouco mais acirrado e, obviamente, mais localizado. Os fazendeiros locais, que por acaso também eram os principais políticos e os principais aliados, ou até mesmo os próprios produtores econômicos do estado do Paraná, não aceitam a decisão e começam a mover pequenos conflitos, pequenas disputas localizadas ali. Acontece que aquela região, por ser uma região de muita madeira, de muito mate, de muita floresta, era também um refúgio para muita gente que não se encontrava em outras regiões do estado do Paraná ou mesmo de Santa Catarina. Haviam o quê? Muitos poceiros caboclos, pequenos proprietários que fugiam para aquela região e buscavam ali no meio da mata construir a sua casa, construir a sua própria roça, fazer ainda a criação de animais, ou seja, buscavam a sobrevivência ali naquela região. Certo? Indígenas desgarrados de suas famílias ou das suas etnias, negros fugidos, ex-escravos, filhos de ex-escravos que não tinham condições de se manter nas cidades. Ou seja, havia ali uma grande quantidade de pessoas que
se apossaram da terra. Não tinham um título, mas viviam naquela região. E até então não tinham tantos problemas. Tinham as disputas com os fazendeiros, mas essas disputas elas aconteciam, paravam, havia uma negociação não oficial entre os sujeitos ali envolvidos, né? Agora, com essa disputa entre Santa Catarina e Paraná e os fazendeiros de ambos os lados, surge o quê? Surge um conflito entre os fazendeiros que vai mobilizar, obviamente, quem? Essa população, que tem interesse em permanecer naquela região, certo? Bom, vem comigo, gente. Uma outra coisa que a gente precisa avaliar. Então surge o conflito, mas esse conflito, essa disputa é a causa da Guerra do Contestado? Ainda não. Vamos agregar, vamos colocar mais um ingrediente nessa confusão, assim dizer, tá? Bom, lá existia uma cultura regional que a gente precisa analisar com cuidado, com cautela, com especificidade. Por quê? Porque lá eles trabalhavam com uma noção de catolicismo popular. Um catolicismo que estava longe da igreja católica, longe das suas hierarquias, da sua organização oficial. Era um catolicismo que se baseava muito em algumas lideranças. A que mais se destacou no final do século XIX é o João Maria, um sujeito que se colocava como monge, e alguns até chamavam de beato, de santo. E ele chegou na região com uma certa mística, com uma ideia de proteger a natureza, não explorar a natureza mais do que é necessário, cuidar, permitir que a natureza refloresça, cresça, se desenvolva e que as pessoas, os seres humanos, se interajam com a natureza de maneira menos predatória e mais aliada. E aí vocês vão falar, peraí, professor, então tem um problema, porque esses caras aqui, os fazendeiros e as elites políticas, tanto de Paraná quanto de Santa Catarina, eles querem a grana que vai ser derivada do mate e da madeira. Pois é, vamos colocar um novo conflito aqui. Além da disputa territorial, havia agora uma disputa com a ideologia, com o catolicismo popular do João Maria, que trazia a ideia de cuidado com a natureza, de valorização da natureza e de não exploração predatória da natureza. E, professor, e quem é que ele vai atingir? Ele vai atingir principalmente as classes dos poceiros, das pessoas mais simples, dos pequenos proprietários, dos caboclos, dos sertanejos que viviam naquela região. Por quê, professor? Porque estes realmente já viviam aquilo que era pregado pelo João Maria. Estes aqui não. Está lançado um conflito. Além disso, tem uma outra questão que é importante. O João Maria, ele ganha muita popularidade na região por conta das suas ações em torno da água. Ele era um sujeito que, com algumas técnicas rudimentares e tradicionais, né, principalmente o uso do galho ali, ele conseguia encontrar água. E esse encontrar água dele tem a ver com o quê? Com possibilitar a melhoria da condição de vida das pessoas. Então, além da ideologia pró-natureza, que já era empregada pelos sujeitos, né, da ideologia da questão religiosa, vamos assim dizer, em prol da natureza, existiu o que também? A água. O encontro da água e a melhoria da condição de vida daquelas pessoas mais simples e mais pobres. Ou seja, há uma categorização. Os mais pobres, os mais simples, com o catolicismo popular, há os fazendeiros em busca da riqueza, do lucro em torno da exploração do mate e da madeira. Professor, temos um conflito aí? Sim. Estamos começando a caminhar para o conflito do contestado? Sim. Vamos lá. Então, conflito por fronteira, um conflito cultural, né, de organização, a partir de uma ideia religiosa. E, detalhe importante, estava me esquecendo disso. Por que o contestado, assim como a Guerra de Canudos, é considerado uma guerra ou um movimento messiânico? Porque se acreditava muito na ideia do João Maria, de que ele surgiu e voltou, né, em outros momentos com outras figuras, em forma de outras figuras, ou então que ele voltaria um dia até a região que era a região do contestado. Havia uma ideia de que João Maria e os outros monges subsequentes, eles eram beatos, santos, messias que vieram salvar aquele povo. Esse é um aspecto interessante também. João Maria e outros beatos que nós vamos falar mais para frente, como por exemplo José Maria,
eles são colocados como sujeitos que trazem melhores condições de vida, dão esperança para uma população que até então estava muitas vezes à mercê da sua própria sorte ou então das relações que estabeleciam com os fazendeiros. Por isso essa ideia de messiânico, de messianismo também, beleza? Bom, a cultura regional ela vai ser impactada, gente, muito fortemente por isso daqui, pela expansão capitalista do século XX. Como assim, professor? O Brasil atravessa o final do 19 e começo do 20 a chegada do quê? Dos efeitos da segunda revolução industrial, certo? E aí você tem a ideia de uma modernização republicana, ou seja, uma melhor organização positivista, urbana e industrial, né? Você tem processos de colonização dos grandes sertões, a região de Contestado era uma delas, de urbanização de algumas regiões que não eram urbanas e principalmente criar uma malha urbana para receber os capitais modernos da indústria, das grandes empresas, certo? E por fim, a extração de matéria-prima, que era o caso também da região do Contestado. Ou seja, a expansão capitalista do século XX, ela vai se chocar totalmente com a cultura regional, local, principalmente aquela proposta pelo catolicismo popular do João Maria. Por quê? Eu vou ter uma ampla exploração da natureza para sustentar a urbanização, para sustentar o quê? O desenvolvimento das indústrias. E aí tem um detalhe importante, o aspecto de colonização. Quem é que vai colonizar as regiões? Os colonos, os imigrantes que vinham da Europa. E aquelas pessoas que já estavam nas regiões, porque não eram regiões novas, as pessoas já viviam ali. Essas pessoas eram descartadas pelo governo federal pelas frentes de colonização. Professor, então aquele povo que vivia tradicionalmente nos lugares, ele vai começar a entrar em conflito com os ideais da colonização? Sim. Com os ideais da urbanização? Sim. Com os ideais da extração predatória capitalista? Sim. E aí, então eu tenho as raízes do conflito surgindo, beleza? Vamos lá, tem mais. Matéria-prima e indústria, então, provocando o desenvolvimento, né? Principalmente aqui da urbanização e da extração. A região do Contestado passa a ser uma região ameaçada. Só a região do Contestado, professor? Não. Todos os outros chamados grandes sertões do Brasil, onde não havia ali uma grande exploração natural daquelas regiões. Entendia-se que aquelas regiões eram grandes fontes de riqueza para a exploração, para a extração, e aí no caso a exploração de matéria-prima e o favorecimento da indústria, certo? Além disso, para eu fazer com que a indústria funcionasse, com que o comércio funcionasse, eu precisava acessar essa matéria-prima, eu precisava acessar os mercados. O que eu faço? Trabalho com a integração e com os meios de transporte. Os principais meios de transporte utilizados na época eram as tropas de cavalo, de mula, era o vapor, o navio, mas também surgem o quê? Os trens. Os trens se tornam uma importante forma de integrar, modernizar, urbanizar e, principalmente, industrializar o Brasil, criar e movimentar uma economia moderna, capitalista, republicana no nosso país. E vinham capitais estrangeiros, principalmente os estadunidenses e os ingleses, para formar aqui no Brasil uma estrutura viária consolidada, consistente, que facilitasse o quê? A integração econômica. Em troca disso, eles ganhavam o quê? Ganhavam com o trabalho que eles construíam, que eles produziam, com o lucro, explorando o trabalho que o governo pagava, com as terras que o governo cedia e, principalmente, quando o Brasil fosse uma economia economia consolidada, né, não colonizada, quando o Brasil se tornasse essa economia consolidada, o que acontecia? Ele também poderia ser uma economia colonizada. Por quê? Tudo desenvolvido, tudo moderno, tudo funcionando da maneira correta, os países como os Estados Unidos e Inglaterra, que capitaneavam a segunda revolução industrial, poderiam fazer o quê? Explorar também parte da matéria-prima que era retirada aqui no Brasil. Porque o Brasil já tinha uma malha viária e uma malha portuária muito boa para exportar todas as matérias-primas que eles precisavam.
Ou seja, o Brasil ele vai sendo inserido dentro da expansão capitalista do século XX. Acontece que parte dessa expansão capitalista do século XX afeta diretamente a população local, regional, da região do contestado. E aí, as pessoas mais simples, elas são abandonadas ou desconsideradas. Os trabalhadores, os pequenos proprietários, os poceiros ali na região são descartados pelo governo federal. Em prol do quê? De uma expansão do capitalismo, de uma modernização, de urbanização e industrialização. Se eu descarto essa população, ela vai aceitar? Não, principalmente porque ela está unida em torno do quê? De um catolicismo popular que formou neles uma união, uma força em prol da proteção daquela região e da proteção do seu estilo de vida. Professor, você quer dizer que a cultura regional, a cultura local ali, ela é marcada por um catolicismo popular que entra em conflito com a expansão capitalista do século XX? Exatamente, esse é o ingrediente. Esse ingrediente de revolta, de conflito, ele é movimentado, acrescentado junto ao quê? A uma disputa de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina. E aí, professor, o que acontece nesse momento aqui? Esse processo de expansão capitalista, de modernização, de ocupação, de integração e transporte, de industrialização, ele gera o quê? Ele gera um amplo interesse em quem? Nos fazendeiros que queriam desenvolver economicamente a região. Professor, então você quer dizer que os fazendeiros eles vão topar esse desenvolvimento? Não só vão topar, como vão financiar, como vão aceitar e vão se beneficiar desse desenvolvimento, dessa exploração. Enquanto que os poceiros, os pequenos proprietários, não vão aceitar esse processo. Então vai gerar um conflito entre os fazendeiros, tanto de Paraná quanto de Santa Catarina, contra os poceiros, os pequenos proprietários, os caboclos e os sertanejos daquela região. Exatamente. Essa é a Guerra do Contestado. E ela tem um dos seus estopins, vamos assim dizer, aqui. Vejam só. Um dos processos mais prejudiciais para a população e mais interessantes para o desenvolvimento econômico capitalista do Brasil ali no início do século XX. A criação da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul pela empresa Brasil Railways, né? Uma empresa, obviamente, ali de capital inglês, de capital estadunidense. Essa empresa de ferrovias, Railways, ela também era uma empresa de colonização e exploração da madeira. Ou seja, o que acontece? Esses caras eles iam explorando a madeira, abrindo espaço para a via férrea, loteando as terras para que os imigrantes pudessem morar e colonizar aquela região. E após essa devastação, após esse desflorestamento, né, essa entrada no território do contestado ali, e aí cultivando colônias de povoamento, fazendo o processo de colonização e construindo a via férrea, eu vou tendo o quê? Uma modernização daquele espaço, a contragosto, a revelia da população que já estava ocupada. Não existia na região do contestado um grande vazio para a colonização. Existiam pessoas que lá viviam e já tinham uma cultura, já tinham uma forma específica de vida. E essas pessoas são descartadas, são desconsideradas. E aí surge sim o grande conflito. E não era pouca terra, né? Ao redor de toda a construção da ferrovia, foi concedido pelo governo federal à empresa Brasil Railways, que era representada pelo famoso, histórico, icônico Percival Farquhar. Qual ideia e o que é cedido para ele? 15 quilômetros de cada uma das margens em que a ferrovia seria construída. Ou seja, o cara tinha ali um diâmetro, né, de 30 quilômetros para explorar aquela madeira. E aí nós tivemos grandes madeireiras aqui no interior do Paraná, na região do território contestado por Paraná e Santa Catarina. Exploração de madeira, construção de ferrovia, lançamento de colônias para imigrantes e a população local sendo cada vez mais descartada, jogada em algum canto. Esse desenvolvimento atraiu os interesses
de fazendeiros interessados no quê? No capital da exploração da erva mate, da madeira e de tudo aquilo que pudesse ser moderno e gerasse rentabilidade. Isso provocou conflitos com a população local, arraigada, próxima do quê? De um catolicismo popular do João Maria, de defesa da natureza, de cultivar a natureza, né, de explorar somente aquilo que era necessário para viver. Então, são modos de vida diferentes que vão gerar, que vão entrar em conflito, criando assim a Guerra do Contestado. Beleza, gente? Aguardem só um segundinho que eu já volto para fecharmos a nossa aula falando dos conflitos em si e, claro, de uma figura importantíssima, o José Maria. Fala, galera, muito bem, voltando agora com os detalhes importantes. Então eu falei para vocês de toda a tensão que gerou ali o conflito, né, entre os sujeitos que ocupavam o território do contestado. Mas olha o que acontece aqui. A chegada de José Maria, um novo monge, e aí, né, um curandeiro, um sábio, que praticava também as medidas, as ideias daquele catolicismo popular do João Maria, acendeu uma chama na população local que retomou aquela confiança, aquela vontade, aquela ideia do João Maria. E isso fez com que houvesse uma atração da população local para aquela região onde estava José Maria. Por outro lado, gerou-se o quê? Uma tensão entre os fazendeiros e aquela população local que se juntava, que se aproximava de José Maria. Por quê? Os caras queriam manter o domínio territorial ali. Poxa, via férrea, madeira, mate, a expansão capitalista, as terras de colonização. Então havia muito interesse econômico na região. E havia esse povo que havia se desarticulado após a morte de João Maria, né, após o sumiço, a saída de João Maria de Sena, e esse povo havia perdido um pouco a liderança, mas volta José Maria, e José Maria atrai a população mais uma vez. Gera o quê? Uma preocupação, tanto entre as elites do Paraná e do Paraná, quanto de Santa Catarina. E gera um primeiro ataque, que a gente vai afirmar que é o ataque de 1912, que é a chamada Batalha de Irani. A primeira batalha da chamada Guerra do Contestado, onde o coronel João Gualberto, que era um dos líderes das tropas paranaenses, das tropas oficiais paranaenses, se lança ao ataque. Ataca a cidade de Irani, que José Maria estava naquele momento atuando lá com um processo de cura, enfim, de organização da população. Eles são atacados na cidade de Irani, essa batalha acontece e gera o quê? Gera um conflito, né, bélico, enfim, pela primeira vez ali escancarado entre os coronéis e fazendeiros e a população local regional, os poceiros, o caboclo sertanejo que vivia ali, certo? E aí polariza-se essa luta, né, entre os fazendeiros e os coronéis de Santa Catarina e Paraná, agora juntos, contra os, vamos dizer, aliados ou comandados de José Maria. Essa primeira batalha lançada pelo Paraná, ela se torna uma referência por quê? Porque tanto o Paraná, principalmente o Paraná, porque Santa Catarina já havia ganho a causa da fronteira, né? Então, para eles estava tranquila essa, vamos dizer, atuação do governo federal ali na região. Mas para o Paraná, não. Se o governo federal intervém na região do contestado, o que acontece? Ele vai garantir a posse para quem? Para Santa Catarina. Então, por isso, o Paraná organiza o primeiro ataque contra o povo que vivia na região do contestado, contra a cidade de Irani. E nesse ataque, não muito bem coordenado e com uma grande força de resistência dos comandados de José Maria, eu tenho o quê? As tropas oficiais derrotadas, os sertanejos vencendo a primeira batalha, mas um problema: José Maria morre. E cria-se um mártir em torno de José Maria. E espera-se, né, que ele volte, com uma crença forte na ideia do sebastianismo. Aquele rei de Portugal que desapareceu e nunca mais voltou, acreditava-se que um dia ele pudesse voltar a Portugal. Alguns ainda acreditam que ele pode regressar.
José Maria, João Maria, a figura do monge, do Messias que vem para salvar, ele poderia voltar um dia, ele poderia estar entre nós mais uma vez. E aí começam a se fundar os chamados redutos, ou cidades santas que aglomeravam e atraíam muitos trabalhadores expulsos de suas terras por fazendeiros e coronéis, atraíam novos poceiros, atraíam religiosos, atraíam soldados ou ex-soldados da recém-acabada Revolução Federalista. Ou seja, começam a se formar na região do Contestado vários redutos ou cidades santas, à espera da volta do Messias. José Maria, João Maria ou de outros representantes que nós vamos ver na sequência. Mas a ideia é que alguém voltasse para liderar aquele povo contra a modernização, contra a exploração capitalista da floresta, contra esses sujeitos que criaram ali um clima de tensão. Obviamente, essa visão por parte de quem? Da população mais pobre, ocupante ali dos territórios locais, dos poceiros, enfim, dos caboclos e sertanejos. Por outro lado, os fazendeiros e os coronéis viam neles o quê? Fanáticos, doentes, muitas vezes colocados como monarquistas, que não aceitavam a república, que queriam ficar cultuando sujeitos que não faziam parte da Igreja Católica, mas que representavam o mal, e aí associa-se o Contestado, essa busca pelos redutos, pelas cidades santas, com um fanatismo. E esse fanatismo tem que ser o quê? Combatido, porque além de fanáticos, além de ficarem disputando terra conosco, além de atrasar o desenvolvimento do país, eles são favoráveis à monarquia. Ou seja, há ali uma polarização de um conflito entre fazendeiros e a população local, poceira, cabocla, sertaneja na região. Certo? Tudo isso por conta, principalmente, de todo aquele conflito que nós falamos, mas pelo ressurgimento do monge, né, do sábio, do Messias, na figura de José Maria, após o João Maria. E aí nós temos, então, em 1912, a primeira batalha, e o final da Guerra do Contestado ele vai acontecer lá em 1916. Nós já falamos daqui a pouquinho, tá bom? Então, galera, voltei, né, fechando a nossa aula e falando sobre a parte, vamos dizer assim, final e algumas especificidades aí do período do Contestado. Observem só. Então, após a morte de José Maria lá em 1912, o conflito se estende, ganha mais força e são formados alguns redutos. Eu trouxe dois principais para vocês. O de Taquarussu, onde nós vamos ter algumas peculiaridades e algumas histórias assim que são memoráveis, interessantes demais. Por exemplo, a menina Teodora, que recebia visões e instruções do monge José Maria e comandou, tá? Esse é um detalhe importante. Ajudou a comandar as tropas de Taquarussu contra os fazendeiros e os próprios governos de Paraná e Santa Catarina, certo? Então eles criaram redutos rebeldes, cultuando o José Maria, o próprio João Maria e com algumas figuras específicas como a menina Teodora. Esses redutos vão atraindo a população, principalmente a população mais pobre, mais carente, né? E cria-se um culto àquela santa religião dos monges João e José Maria, daquele catolicismo, vamos dizer assim, tradicional. Tem um evento que se destaca nesse período aqui, o coronel Albuquerque, ao atacar Taquarussu, ele prende uma parte dos rebeldes e acaba deixando esses sujeitos carecas para identificar todos os rebeldes visivelmente. E aí tem algumas batalhas que eles vão chamar, né? As disputas entre os pelados, carecas, e os peludos, os cabeludos. É nesse período aqui de Taquarussu, lá por volta de 1913. Aí nós temos também a formação de um tipo específico de soldados, os pares de França, que eram sujeitos que se baseavam muito na mitologia cavaleiresca da Europa e usavam espadas para o combate. Taquarussu é massacrada em 1914. Algo que, para o governo de Santa Catarina e Paraná, né, resolveu, acabou o problema. Não. Os remanescentes, após o massacre, se unem em Caraguatá,
com ainda mais raiva, com ainda mais revolta por conta do massacre e da forma covarde como Taquarussu foi desarticulada, foi destruída. Em Caraguatá, nós temos uma outra figura, né, importante, a Maria Rosa, a Virgem Guerreira, que aparece nas canções, por exemplo, né? Quem já serviu o exército aí, está assistindo o nosso curso, vai conhecer as canções do exército, citam Maria Rosa, né? Que foi a Virgem Guerreira e ela atuou de fato nas frentes de batalha, organizando algumas emboscadas, táticas de guerrilha e conseguiram por diversas vezes derrotar as tropas de Paraná, Santa Catarina, os coronéis, os fazendeiros na região e motivar a população numa guerra santa contra os peludos que haviam destruído Taquarussu, que exploravam a população. E aí chega ainda mais reforços, né, populacionais e soldados que haviam lutado a Revolução Federalista. Então, muita gente se aglomera ali em Caraguatá e criam, sim, um reduto de muita força, de muito combate, mas que, infelizmente, é atacado por uma epidemia de tifo que dizima parte da população, desarticula Caraguatá, né? E ao que? O surgimento aí de uma preocupação muito grave por parte do governo e dos coronéis de Santa Catarina e Paraná, uma preocupação no sentido de, tipo assim, o que nós vamos fazer? Porque eles começaram a usar táticas de guerrilha para atacar fazendas isoladas. Eles conseguiam o apoio da população de maneira geral. E aí praticavam o quê? Faziam o quê? Esses ataques selecionados e começaram a dar muitos prejuízos para as elites locais. Nisso, eles solicitam, então, a intervenção federal. O general Setembrino de Carvalho organiza alguns ataques com um grande efetivo militar que destrói os mini-redutos, que eles vão chamar, provoca o isolamento entre esses redutos, ou seja, não há mais contato, descobre uma forma de desarticular os apoiadores dos rebeldes, punindo todos esses rebeldes, né, muitas vezes até com a própria morte, e em frente a esse ataque, à epidemia de tifo e ao esvaziamento dos rebeldes, há o quê? Um avanço das tropas, uma perseguição total aos líderes e, claro, a rendição lá em 1916, durante o governo do presidente Venceslau Braz, certo? E aí nós temos, então, o fim dessa história da Guerra do Contestado, que vocês viram, ela é emaranhada por diversos conflitos, por diversos interesses, e ela tem o quê? Vários momentos, vários personagens e algumas características gerais se destacam. A ideia do messianismo, do retorno daqueles que já foram e precisam, se fazem presentes ali na memória da população, certo? São algumas questões assim gerais que a gente consegue delinear, mas cada batalha, cada reduto, cada momento histórico da Guerra do Contestado é único. Por isso que a gente fala Guerra do Contestado de 12 a 16. Mas se a gente for explorar as peculiaridades de cada uma das batalhas, dos conflitos que ali aconteceram, nós vamos ter uma amplitude muito grande aí, talvez não temporal, mas de características e de diversidades. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos lá para a resolução de exercícios e para a observação das imagens que eu quero e dos mapas que eu quero apresentar para vocês. Tá bom? Valeu, até mais.